Francisco Soares foi um filósofo e um teólogo de enorme importância, nascido na Espanha em 1548 e falecido em Portugal em 1617, possivelmente falecido em Lisboa, como costumeiramente a história o informa. Provavelmente é razoável, inteiramente correto dizer que no seu tempo Soares foi não apenas um dos mais importantes professores por um período na Universidade de Salamanca, na década de 1590, e depois por cerca de 20 anos na Universidade de Coimbra. Soares foi no seu tempo um dos mais importantes filósofos e um dos mais importantes teólogos. Ele contribuiu em todas as áreas da filosofia de então, em especial na área da metafísica, na área da filosofia do direito, na área da filosofia moral e na área da filosofia política. As obras que Soares escreveu, a título de exemplo, as Disputationes Metaphysicae, que ele publicou ainda em Salamanca, ou terminou de escrever, melhor dizendo, em Salamanca, em 1597, foi provavelmente em todo o século XVI a mais importante obra de metafísica escrita, tendo sido utilizada como texto base, como livro base para os cursos de metafísica, tanto nas universidades europeias de tradição católica, como também em universidades europeias de tradição luterana e de tradição reformada. Especialmente no meu caso, uma vez que eu sou nascido no Brasil, moro no Brasil, sou professor de filosofia em uma universidade católica no sul do Brasil, me parece extremamente importante dizer que a história da filosofia escolástica colonial, barroca, latino-americana é impossível de ser compreendida sem que se tenha um conhecimento significativo de Soares. Se nós imaginamos, por exemplo, que as primeiras universidades na América do Sul foram fundadas, na América Latina, foram fundadas em 1551, e durante quase 3 séculos o ensino da filosofia predominantemente foi ligado à escolástica ibérica, em todos os currículos de filosofia, em especial na metafísica, o texto das Disputações Metafísicas de Soares, especialmente a sua abordagem relativa ao objeto da metafísica, às propriedades do objeto da metafísica, e depois a sua famosa divisão da metafísica entre o estudo do ente infinito e o estudo do ente finito, foi um material amplamente conhecido por todos os mestres jesuítas, franciscanos, dominicanos e usado como base para o pensamento filosófico. Mas acho que se pode dizer ainda mais. Soares não foi importante apenas no corte relativo à escolástica moderna. As suas ideias têm características que atravessam o seu próprio tempo. É característico de Soares uma enorme capacidade de compreender e resumir as tradições anteriores. Em grande medida, a sua obra foi muito importante porque ela conseguiu ser uma síntese de tradições diversas no período medieval, como o tomismo, como o escotismo, como o nominalismo. Mas a sua obra em metafísica, em especial, foi importante porque ele não apenas sintetiza, mas faz, de fato, abordagens inovadoras a partir dessa visão eclética da tradição antiga e, sobretudo, da tradição medieval. De maneira que, por exemplo, com respeito ao objeto da metafísica, com respeito aos conceitos mentais, com respeito à ideia de que a realidade última ou em última instância são as coisas particulares, a sua abordagem sobre os universais, a sua abordagem sobre o conceito formal e o conceito objetivo, que tiveram enorme influência sobre autores do período moderno,
todas são ideias que têm significativa influência em autores tão diferentes como, por exemplo, Leibniz, Wolff e, por que não, de maneira derivada, até mesmo em Immanuel Kant. Há também um consenso muito significativo que, em obras mais voltadas à filosofia prática, como, por exemplo, o De Legibus, que Soares eventualmente escreveu e acaba publicando durante o seu período de professorado em Coimbra, em 1612, traz uma série de abordagens acerca da natureza da lei, abordagens sobre o direito público internacional, abordagens sobre a natureza da política, por exemplo, a ideia de que, embora todo o poder tenha origem em Deus, todas as leis tenham origem em Deus, as entidades políticas como tais, com os seus diferentes regimes, com suas diferentes constituições, são entidades que dependem inteiramente da criação humana e do consenso livre dos envolvidos, que delegam o poder e escolhem uma forma de associação, um regime político e uma forma específica de constituição. Essa ideia que coloca no consenso dos cidadãos a origem do poder, a natureza do político e a função da existência de poder político, as abordagens que Soares fez sobre a lei natural, sobre o direito positivo, sobre o direito dos povos, têm uma influência significativa nos sistemas jurídicos posteriores de autores tão diferentes como Hugo Grotius e como Samuel Pufendorf. De maneira que, se a gente apenas aponta essas duas obras, as disputas metafísicas e a obra De Legibus ac Deus Legislatore, das leis, são duas obras que, em áreas diferentes, metafísica, direito, política, têm uma influência enorme nos séculos vindouros e são referidas por autores de diversas origens e de diversas confissões. Hoje existe no mundo inteiro um interesse acadêmico bastante grande e crescente sobre o que a historiografia da filosofia tem chamado de segunda escolástica, ou às vezes também a gente encontra a expressão escolástica barroca, em alguns casos escolástica moderna. É uma área em crescimento na pesquisa atual, que tem características muito particulares. Os autores da segunda escolástica têm enorme dependência com respeito aos grandes sistemas teóricos do período medieval. Não é por acaso que receberam, de um ponto de vista historiográfico, o rótulo de escolástica segunda. Ao mesmo tempo que, uma vez que surgem com novidades acadêmicas no século XVI, como, por exemplo, a predominância do estudo da teologia a partir da obra de Tomás de Aquino, a tradição de comentário à obra de Tomás de Aquino. Esses autores do século XVI também enfrentam situações completamente diferentes das questões medievais. Questões relativas à descoberta do Novo Mundo, questões relativas à divisão confessional que a Europa experimentava, questões relativas ao crescimento das ciências da natureza. A segunda escolástica, portanto, é um período de enorme síntese de tradições anteriores, portanto, um respeito e um interesse por tradições antigo-medievais, mas que tem a coragem e a clara vocação para responder a problemas modernos. Na história da filosofia, esse período do século XVI e XVII, eventualmente, no que diz respeito à segunda escolástica ou à escolástica moderna, eventualmente fica menos conhecido porque ele é paralelo ao que a gente costuma chamar de filosofia moderna. Mas a riqueza desses autores tem sido retomada, tem sido redescoberta, e Soares, em grandes aspectos, se ele não é exatamente o criador da segunda escolástica, se é que existe algum,
ele é um nome completamente emblemático e característico desse período. Então ele tem sido, por essas razões, já objeto de imediato interesse. Mas no período contemporâneo, Soares tem sido, claro, descoberto e tem sido objeto de interesse pelos seus próprios méritos, por suas próprias contribuições à filosofia. Um exemplo que pode ser mencionado acerca disso é, por exemplo, a enorme capacidade de Soares oferecer contribuições à disciplina da filosofia que nós chamamos de metafísica. A metafísica é uma disciplina filosófica que tem a pretensão de ser uma teoria fundamental, geral e unificada sobre a realidade como um todo. Soares sintetiza modelos antigos e modelos medievais e chega a uma abordagem sobre a metafísica que, em minha opinião, tem um peso significativo para os tempos atuais. Por exemplo, não apenas pelo fato de que Soares, ao definir o objeto da metafísica como o ens reale, que inclui, portanto, a ideia de que o objeto da metafísica contempla as entidades atuais e também as entidades possíveis, uma metafísica que tem um enorme potencial na história da filosofia, uma vez que ela enfoca duas áreas da filosofia metafísica que no século XX e XXI continuam sendo de interesse, a saber, a metafísica é uma disciplina que investiga a existência e os objetos que existem atualmente, mas a metafísica também é uma disciplina que investiga o sentido concreto ou o sentido metafísico da possibilidade. É bastante curioso que essas duas áreas da metafísica, a existência atual e as entidades possíveis, que são áreas que Soares define no final do século XVI, em grande medida dividem a ontologia contemporânea. Perguntas sobre a existência, o que é existir, quais são as coisas que existem na dimensão da atualidade, e perguntas respectivas à possibilidade, ou como contemporaneamente nós chamamos, a disputa sobre a metafísica modal ou a metafísica dos mundos possíveis. O modelo de Soares, que sintetiza modelos medievais, já contempla essa divisão. Me parece que um outro campo de enorme interesse teórico que atrai os olhares para Soares na filosofia, com grande potencial para os tempos contemporâneos, pode ser encontrado, por exemplo, na sua filosofia moral. Ao que parece, Soares teve uma certa inclinação no seu tempo a defender, com respeito à consciência moral, uma certa visão probabilista que, tanto na forma da constituição do conhecimento moral e do juízo moral, como na forma da constituição de leis e da promulgação de leis, contém um forte elemento de liberdade, contém um forte elemento, um forte espaço para a liberdade. Essa relação que Soares estabelece entre conhecimento moral, dúvida e probabilidade, promulgação de leis, probabilidade, dúvida e liberdade, está na matriz das ideias modernas e contemporâneas, respectivas à necessidade de que as leis que regulam a vida das pessoas tenham uma proximidade com os costumes, as preferências, as inclinações e também as liberdades coletivas e subjetivas que são tão importantes para o período moderno e que, num certo momento, vão caracterizar direitos individuais e direitos de liberdade, respectivamente aos quais Soares já contribui na sua filosofia moral e na sua filosofia do direito. Me parece muito importante enfatizar que na teoria política de Soares existe um forte acento na ideia de que as entidades políticas, até certo ponto, são entidades não naturais. O ser humano é naturalmente dotado de capacidade de vida em sociedade e da capacidade de associação com outros.
Mas as entidades políticas, elas nascem de um tipo de consenso voluntário que precisa ser expresso pelas pessoas, pelos interessados, pelos cidadãos, que a partir disso, então, a partir de sua liberdade consensual, estabelecem lideranças e formas de governo que têm como principal função a administração dessa liberdade e desses interesses. Isso em grande medida significa que, embora Soares não seja expressamente o que nós modernamente chamaríamos de um republicano ou de um democrata, também está na sua obra raízes importantes das ideias modernas respectivas ao sentido democrático, ao sentido popular, ao sentido consensual, que é a razão de existir das entidades políticas e que caracterizará o espaço da política no período moderno, com a crescente relação entre a entidade política e a responsabilidade da administração das liberdades e dos direitos daqueles que consensualmente criam uma entidade política. Soares, inclusive, em certos momentos, escreve, por exemplo, sobre um tema instigante à sua época, se existem circunstâncias em que um governante legitimamente escolhido ou legitimamente eleito ou legitimamente herdeiro da sua função governamental pode ser destituído. Uma controvérsia, por exemplo, sobre o tiranicídio, sobre o regicídio, sobre atitudes extremas com respeito a figuras políticas que por completo desvirtuam a sua função. E muito curiosamente, para o seu tempo, em que nós vemos o nascimento da filosofia moderna centrada na separação entre normatividade e poder, e, portanto, numa relação estrita entre político e poder, como na obra de Maquiavel, Soares é alguém que, sob certo aspecto, está adiante do seu tempo, e mesmo sendo ele, por assim dizer, um escolástico, jesuíta e ligado à tradição católica, ele tem opiniões muito mais progressistas para o seu tempo sobre os limites do poder do governante do que as filosofias modernas emergentes. É um tipo de visão sobre o político e a relação do poder político com a origem do poder no consenso dos cidadãos que certamente caracteriza todo o pensamento moderno até os dias de hoje. Soares é uma fonte inesgotável de boas ideias. Seria possível que várias outras ideias importantes em teorias específicas da metafísica, como, por exemplo, a prioridade das realidades individuais, uma certa teoria acerca dos universais em Soares, que muito se relaciona com uma teoria contemporânea sobre universais, que foi chamada desde o século XX de teoria dos tropos. Poderíamos continuar discutindo, por exemplo, a relação entre probabilismo e hermenêutica jurídica em Soares, assim como poderíamos continuar discutindo os fundamentos do direito internacional. Mas nos exemplos que eu dei já é possível ver que Soares influenciou o período moderno, ele segue sendo lido por pensadores contemporâneos, de maneira que é justo dizer que ele é uma fonte sem a qual a filosofia moderna não se entende, e ele é uma fonte que ainda pode ser amplamente revisitada com ganhos significativos para todas as áreas da filosofia.